33º domingo do tempo comum, ano C. Primeira leitura, Malaquias 3, 19 a 20a. Salmo 97. Segunda leitura, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Evangelho, Lucas 21, 5 a 19. O discurso de Jesus sobre a queda e a ruína de Jerusalém está devidamente precedido pelo chamado de atenção que Jesus fez sobre a oferta da viúva diante do tesouro do templo. O Senhor, sobre esse gesto, afirma que quem deu menos ofertou mais, pois ofereceu tudo o que possuía para viver. Lucas 21, 1 a 4. Esta viúva demonstrou ao mesmo tempo generosidade e fé, colocando sua vida nas mãos de Deus, seu grande protetor. Sem esse episódio, não se compreende a dinâmica do discurso de Jesus sobre a ruína de Jerusalém e do seu templo. Enquanto o Senhor chamou a atenção dos que o escutavam para o gesto da viúva, alguns, em contrapartida, chamaram a atenção do Senhor para as belas pedras e as ofertas votivas. Nota-se que esses não foram atraídos pelo gesto da viúva, mas pela riqueza do templo. Jesus, porém, ao invés de se admirar com o que disseram, fez um anúncio desconcertante e que está na linha de Jeremias 7, 1 a 15. É o versículo 6. Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Somente diante desse anúncio o interesse é despertado e uma pergunta é colocada: Mestre, quando será? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Versículo 7. A resposta de Jesus é provavelmente dirigida aos discípulos, pois em Lucas 20, 45 está uma informação que confirma que os discípulos são os destinatários. Como todo o povo o escutava, ele disse aos discípulos. Também o vocativo mestre reforça esse parecer, e é preciso lembrar que Jesus está ensinando no templo ou nas imediações do templo de Jerusalém. Contudo, o trecho proclamado nesse domingo só traz o início da resposta, que contém 7 elementos ou partes, e dentre esses se encontra a parábola da figueira, Lucas 21, 29 a 33, que ilustra sobre o tempo dos acontecimentos. O primeiro sinal precursor é o engano, manifestado de 2 modos nos lábios de quem ousa falar em nome de Jesus e diz, sou eu, e traz uma mensagem parecida com a de Jesus, o tempo está próximo. É o alerta contra os falsos messias. O dado curioso é que virão em nome de Jesus, mas não foram enviados, ou se dirão ser Jesus. Na verdade, são oportunistas e usurpadores. A ordem de Jesus é clara e objetiva: não os sigais. É preciso saber perceber a distinção entre o que Jesus acabara de dizer sobre a destruição do templo e o que os falsos messias anunciarão. Dado importante recai sobre a afirmação eu sou, ego eimi, que em grego evoca Êxodo 3,14, quando o Senhor disse a Moisés, ego eimi ho-on, eu sou o que estou sendo. Nesse sentido, os falsos messias também usurpam da identidade do próprio Deus. Ao invés de incutir medo, Jesus procura tranquilizar e esclarecer os discípulos para que sejam capazes de avaliar e de ler os sinais precursores.
Em primeiro lugar, está o alarido de guerras e revoluções. É o típico anúncio que cria grandes preocupações pela desestabilização social que causam. Não se pode esquecer que a noção de Messias naquela época estava ligada à perspectiva de libertação dos dominadores através da revolta e revolução armada, a fim de que o invasor fosse expulso da região. Jesus afirma que esse alarido é necessário, mas o fim dos tempos não está ligado a ele. Nesse contexto, Jesus desdobra a questão do alarido e afirma que um povo se levantará contra outro povo e um país atacará outro país. Diante disso, uma perplexidade surge, pois nada se fala sobre a possibilidade do litígio ser evitado. Sabe-se que as consequências de uma guerra são nefastas, e a pior delas é o sofrimento, bem como a morte dos inocentes. Em segundo lugar, se passa dos sinais provocados pelos seres humanos aos sinais da natureza, grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Desloca-se o eixo do particular e alarga-se para o mais amplo, pois o mundo na época estava alargado com o Império Romano e seu amplo domínio. Jesus, porém, não para por aqui, mas assume a declaração típica que se encontra nos anúncios proféticos sobre a chegada do Yom Adonai, isto é, do dia do Senhor, quando afirma: acontecerão coisas pavorosas, grandes sinais serão vistos nos céus. É o tema da primeira leitura. Para uma compreensão sobre o dia do Senhor, bastaria uma leitura atenta de Joel 1:15, 2:1 a 11, 3:3 a 4, 4:15 a 16, pois o livro da profecia de Joel serve de exemplo, pois compendia as ideias sobre a vinda do Senhor e os sinais que serão precursores e acompanharão essa chegada, e pode ser entendida como manifestação do Senhor como justo juiz. A partir desse discurso escatológico, Jesus volta a sua fala para a sua comunidade de discípulos e faz uma série de previsões que serão necessárias para revelar o verdadeiro do falso discípulo. É um bom ponto de contato com a segunda leitura. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores. E Jesus declara o motivo de tamanha hostilidade: por causa do meu nome. Essas previsões aparecem constatadas nos Atos dos Apóstolos e nas declarações que o apóstolo Paulo faz em suas cartas, algumas destas até escritas da prisão, como é o caso de Filipenses, Colossenses, Filemon e Efésios. Chamo a atenção para um fato relevante. Lucas 4, 18 e 19, que tem por base Isaías 61, 1 a 2, bem como Mateus 25, 31 a 46, são textos que refletem o projeto messiânico assumido por Jesus e colocado como critério de identificação na vida do discípulo, que experimenta a fome, a sede, a nudez, a doença, a prisão e o ser estrangeiro por causa dele. Por isso é preciso enfatizar o motivo: por causa do meu nome. Tem a ver tanto com o nome de Jesus, como com o ego eimi, que ele mesmo pronunciará diante dos que, no Horto das Oliveiras, vieram para prendê-lo, e ele se deixará prender. A que servem essas previsões? Dou 3 razões. A primeira, para mostrar que Jesus sempre jogou limpo com os seus discípulos e nunca fez para eles promessas gloriosas. Em segundo, para criar a ocasião verdadeiramente favorável ao testemunho da fé, que é sinônimo de martírio.
Em terceiro motivo ou razão, para revelar a fé do discípulo em Jesus e na sua solícita assistência. Por isso, o novo alerta: fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater. Versículos 14 e 15. A confiança que Jesus requer tem que ser incondicional e surge como grande prova de docilidade ao Espírito Santo. A lógica tem a ver com a retórica praticada nos tribunais. Nesse sentido, preparar ou planejar com antecedência a própria defesa quase equivale a buscar um bom advogado com uma boa retórica, capaz de convencer o juiz e o júri. A cena não é romântica, mas dramática, pois em um tribunal os inimigos não aceitarão a derrota diante das palavras acertadas. Estas não colocarão os discípulos em liberdade, mas provocarão ainda mais a ira dos adversários. 2 exemplos são suficientes. Basta lembrar do martírio do diácono Estevão e do martírio do filósofo cristão Justino. Quando tudo parecia terminado, Jesus retoma a fala sobre a perseguição, prisão e morte de alguns, mostrando a origem da hostilidade experimentada dentro de casa. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Essa revelação é chocante, mas é necessária para fundamentar e compreender o sentido do discipulado como a nova família inaugurada por Jesus. Meu irmão, minha irmã, minha mãe é quem faz a vontade de meu Pai. Assim se compreende que a ligação com Jesus está na base da perseguição. Todos vos odiarão por causa do meu nome, versículo 17. E valeria a pena aprofundar com João 15, 18 a 16, 4. Não é fácil ouvir isso, mas é necessário para que cada um que se considera discípulo possa, de fato, avaliar as razões e as motivações da adesão a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Comprova-se o que ensinou São Tiago, pois fé que não é provada, não sabemos se a possuímos. Tiago 1,12, encontramos: bem-aventurado o ser humano que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A referência adversativa do versículo 17, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, quer assegurar aos discípulos a certeza de que suas vidas não estão nas mãos dos perseguidores, mas nas mãos de Deus. Essa fé aparece declarada no versículo 19 e é verificada como a constância ou a perseverança necessária para se obter a salvação. A tradução proposta no nosso lecionário não é a melhor, pois não se trata de ganhar a vida, mas de ser, ao lado de Deus que tudo conhece, protagonista da própria salvação. Vale-nos Santo Agostinho: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Segundo o Sermão 169, 11, ou na Patrística Latina 38, 923. Acrescento que Lucas 21, 5 a 38 retoma vários elementos de Lucas 12, 1 a 39. São textos paralelos. Enfim, a obediência a Jesus Cristo é a escolha que nos encaminha no processo de configuração a Ele, que sendo rico se fez pobre, para nos enriquecer com o seu amor. Neste dia dedicado aos pobres, deixemos que a liturgia da palavra e eucarística nos torne sensíveis e disponíveis na promoção da justiça social e eclesial, a fim de que as distâncias sejam superadas, ou ao menos diminuídas, pela caridade social e fraterna. Bom e santo domingo a todos. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.